Carla, alguém está sendo aí cancelada no bolsonarismo e por notícia vazada pelo próprio Bolsonaro. Eu falei aqui, olha, quem assiste o Plantão Brasil está sabendo disso há mais tempo do que quem se informa pela grande mídia. Eu falei aqui, ainda no ano passado, teve um jantar dos deputados do PL em que o Bolsonaro ele ficou numa mesa e a Carla Zambelli tentou conversar com o Bolsonaro. E ali teve uma briga bem feia entre o Bolsonaro e a Carla Zambelli. Ele levantou a voz e tudo mais. Ela também não deixou barato e também brigou com ele. Aí separaram e ficou por isso mesmo. Alguns deputados depois tentaram desmentir para falar que não, tudo mais, mas não. Todo mundo confirmou que teve a briga mesmo. Eu falei aqui, essa briga aconteceu porque o Bolsonaro, ele entende que ele perdeu a eleição por culpa da Carla Zambelli, e eu, Thiago, também digo que a Carla Zambelli teve um papel preponderante, teve um papel decisivo ali, um dia antes da eleição, ela sai correndo armada atrás de um homem, o fato do homem ser negro ainda pior ainda para ela, ainda rendeu, fala, tem um vídeo que ela entra num bar lotado e fala deita no chão, tudo mais, deram um tiro no meio da rua, tudo mais, e depois os vídeos mostraram que ela não foi agredida, não foi nada, e o pior, que a parte que a grande mídia omite, eu não sei se é de propósito ou não, realmente às vezes eu não sei se é incompetência ou se é proposital, a Carla Zambelli estava num lugar a 6 quarteirões de onde o Lula estava fazendo o último comício dele em São Paulo. Tinha 200 mil petistas ali. Você tá 300, 400 metros de onde tem 200 mil petistas, pô, é óbvio que a Carla Zambelli nesse lugar vai arranjar confusão. É óbvio. Então ela foi lá procurando confusão. E eu falei aqui, olha, a intenção da Carla Zambelli foi essa e a intenção dela foi prejudicar o Bolsonaro. Ela engoliu muita coisa durante o governo Bolsonaro e chegou na hora, ela falou, se der para o Bolsonaro perder a eleição, melhor para mim que eu vou tentar ser a líder da extrema-direita. E é isso que ela começou a tentar fazer depois. O que ela não contava era com o senhor Alexandre de Moraes. Enfim, agora sai a notícia de que o Bolsonaro disse a interlocutores na Flórida que, se você quiser me ver de mau humor, é colocar a foto da Carla Zambelli ou qualquer coisa dessa mulher aí. O Bolsonaro culpa a Carla Zambelli como a única e a principal responsável por ele não ser o presidente da República hoje. Ou seja, se é pela opinião do Bolsonaro, hoje todos temos que agradecer. Obrigado, Carla. Obrigado, Carlinha. Sempre soube, Carla, que na hora H você ia esfaquear o Bolsonaro pelas costas. Não me decepcionou, hein, Carla? Pois é, dependendo do Bolsonaro, isso aí que eu falei, ele concorda 100% com a minha última frase. E ele disse a interlocutores e vazaram na mídia. Saiu matéria em vários veículos de mídia. Isso é vazado, viu? Não pense que não. Por quê? Porque o Bolsonaro começou a ver uma movimentação da Carla Zambelli nos bastidores nas últimas semanas. Vamos lembrar uma coisa. Antes do Lula assumir, e antes do Bolsonaro ir para a Flórida, quando estavam os terroristas ali em porta dos quartéis em todo o Brasil, a Carla Zambelli começou a fazer vídeo incentivando esse pessoal. Só que ela sabia que ela incentivava e depois não incentivava, incentivava e depois não incentivava, porque ela estava ali naquela linha tênue entre ser presa e não, entre manter as redes sociais ou não. O que acontece é que em um dos vídeos ela se empolgou demais, perdeu as redes sociais. Aí para ela é um baque imenso. Ficou com medo de ser presa e fugiu do Brasil na mesma hora. Depois voltou para o Brasil, quando a coisa melhorou um pouquinho. Melhorou não, quando a coisa acalmou um pouquinho, baixou a poeira, ela voltou para o Brasil. Outros bolsonaristas deputados que tinham perdido as redes sociais, tiveram as redes sociais, recuperaram as redes sociais depois. A Carla Zambelli não, porque ela continuou com os ataques. Ela chegou até a gravar um vídeo quase chorando, falando que, não, na direita, na esquerda todo mundo unido. Mentira. Na esquerda, já na direita, o pessoal aqui, um critica o outro, não pode ter esse tipo de coisa, não faço mais vídeo, não vou mais falar sobre esses acampamentos aí. Passados dias fez outro vídeo falando sobre os acampamentos, quer dizer, ela não mantém nem a própria palavra nem por uma semana. Tá, o que acontece é o seguinte, ela começou a fazer uma movimentação em grupos de Telegram e de WhatsApp, e começaram várias mensagens falando que o Bolsonaro é frouxo, que o Bolsonaro é covarde, que o Bolsonaro isso, que o Bolsonaro aquilo. Peraí. Isso, obviamente, faz sentido porque primeiro o Bolsonaro fugiu, mas depois de algum tempo o gabinete do ódio conseguiu fazer com que o pessoal ficasse anestesiado quanto a isso, e depois os terroristas foram todos presos. É isso que aconteceu, foi todo mundo preso. E o que acontece? O pessoal caiu a ficha, peraí, o Lula sumiu. A gente hoje é oposição, não teve golpe. E agora? Você viu que ninguém mais fala de golpe.
Percebeu? Depois do dia 8 ninguém mais fala de golpe, tá todo mundo preso. É isso, acabou. Então, o que aconteceu? Começaram a surgir mensagens várias, com textão, com coisa do tipo, falando mal do Bolsonaro. E falando o óbvio, o Bolsonaro enganou um monte de gente. Um monte de gente foi para a porta do quartel, ficou lá. Alguns ficaram 10 dias, outros 20, outros ficaram um mês, outros ficaram 2 meses, outros ficaram 70 dias. Cagando em banheiro químico, dormindo em barraquinha, tudo mais. Depois, muitos foram presos. É isso que para eles é inaceitável. Eu vou falar uma coisa. Eu tava vendo nos grupos relatos nesses grupos do bolsonaristas, eu tava procurando relato de gente que estava nos acampamentos, né? Não foi, em alguns acampamentos, não foi um sufoco muito grande ficar lá não, porque pensa num cidadão que ganha mais ou menos mal, ou até que ganha mal, ou até que é desempregado e não ganha nada. No acampamento eles tinham churrasco, todo dia eles comiam 3 refeições por dia no mínimo, tinha churrasco, tinha arroz, feijão, macarronada, ou seja, você ganha comida de graça, comida da boa, e ainda, em quase todos os acampamentos, tinha uma contribuição de R$50 por dia para quase todo mundo que estava lá. Ou seja, o cara que está desempregado ou que ganha mal, ele fala, pô, R$50 por dia é R$1.500 por mês. Você ganha R$1.500 por mês e ainda davam a barraca e davam comida boa ainda. Para muita gente não era um sacrifício muito grande ficar lá. Por isso você vê que tinha gente ficando lá por muito tempo. Diferente desses bolsominions que é tudo riquinho e tal, que tá tudo com a roupinha nova. Você vê aquele babaca que tava chorando agora tá em Miami. Babaca não, aquele terrorista. Aquele cara não parece com o pessoal que estava preso ali, com a maioria dos que estavam presos. Tá, aí o que acontece? O Bolsonaro percebeu que essa articulação de demonizá-lo partiu da Carla Zambelli. Partiu de gente ligada a Carla Zambelli. Tem alguns grupos do Telegram que não caíram. Vários grupos do Telegram bolsonarista caíram. Quase todos caíram. Então vários grupos, até que eu tava, não estão mais. Não existem mais os grupos. O STF tirou do ar. O Alexandre tirou do ar. Tá. Outros não. E alguns grupos, eu posso não saber 100%, você pode não saber, mas o pessoal lá da extrema-direita sabe. Eles sabem que esse grupo é ligado a Carla Zambelli, de alguém que é ligado a um assessor, ou às vezes é irmão de um assessor, ou às vezes é amigo, às vezes é um ex-assessor, que tem um grupo. Aí grupo com 15, 20 mil pessoas. Esses grupos começaram a descer a lenha no Bolsonaro, mas descer a lenha forte no Bolsonaro. Eles perceberam, peraí, estão descendo a lenha no Bolsonaro, porque já tem um vácuo na extrema-direita. O Bolsonaro não falava nada, o Bolsonaro não se pronunciava, até agora também não fala nem se pronuncia, então fica um vácuo no poder. Em política não existe espaço que fica ali um vácuo por muito tempo. Sempre alguém ocupa o espaço. Então não fica espaço de liderança vago por muito tempo. Então o que acontece? Tem um espaço ali que o Bolsonaro está deixando. Porém, se bater forte no Bolsonaro, esse espaço vai aumentando, e aí mais chance de alguém chegar e tomar esse espaço dele. Tem vários candidatos que eu já falei aqui a tomar esse espaço. O Eduardo Leite, que é um fascista de sapatênis que a grande mídia adora. Tem o Mourão também tentou, apesar que o Mourão tá lá em Orlando com o Bolsonaro, mas também é um dos que tentou várias vezes ocupar esse espaço e no futuro vai tentar também. Ainda tem aquela que ele é militar, porém o Mourão levou um baque muito grande porque agora os bolsominions estão odiando militares. Até o vídeo que eu mostrei aqui outro dia, a mulher fala, eu não sou milico para ter treinamento de selva não. Eu vivi para ver os bolsominions chamando militar de milico. Pois bem, o Mourão também é candidato, o Zema é um candidato, o Tarcísio vai tentar se candidatar daqui a um tempo. Primeiro ele vai tirar o bolsonarismo do governo dele, depois ele vai tentar trazer o pessoal da extrema-direita. Por isso que ele está tirando o bolsonarismo pouco a pouco. E ele dá muitos sinais ao Bolsonaro e ao bolsonarismo. Contratou agora, deu um carguinho ali, uma tetinha para mamar, pro cunhado da Michelle. Aí o bolsonarista vê aquilo e fala, esse cara é Bolsonaro raiz, tirou foto com o Lula, não, mas é ele. Quase todo mundo passou pano para ele. Por quê? Porque ele sabe que se ele de vez no Bolsonaro, o gabinete do ódio vai para cima dele e aí ele vai ser cancelado pelos bolsonaristas. Ele não quer isso. Então a Carla Zambelli teve muito voto, teve o mesmo número de votos praticamente que o Eduardo Bolsonaro, ou seja, empataram ali o número de votos, e ela não tem o sobrenome Bolsonaro. Ela tem um cacife muito grande na extrema-direita, ela sabe, se bater no Bolsonaro, quem ocupa esse espaço é só a primeira da fila. Ela é mesma, a primeira da fila. Ela é mesmo a primeira da fila. O Bolsonaro percebeu. O Bolsonaro não é trouxa. Então o Bolsonaro vazou essa matéria na mídia e isso começou a circular nos grupos bolsonaristas como bomba.
Então começou uma discussão muito grande, os grupos começaram a ficar empolvorosa, assim, pô, Carla é boa, Carla não é boa. E muita gente culpando a Carla, por quê? Porque a partir do momento em que você vê o Bolsonaro culpando a Carla pela não eleição dele, esse pessoal que está extremamente frustrado hoje, fala, ó, então a gente tá aqui nessa pindaíba toda, frustrado pra caramba, com amigos presos, com gente ferrada, alguns levaram multa, tudo mais, por culpa da Carla Zambelli. Mas é engraçado, né? Foi a Carla Zambelli quem atuou para matar 700 mil pessoas na pandemia, que foi a chefona do esquema? Não foi. Ela era só um peão ali no jogo de xadrez do Bolsonaro. Ela fazia o que o Bolsonaro mandava. Se o Bolsonaro no começo da pandemia falasse, ó, gente, vamos usar máscara, vamos dar um auxílio bom aqui, vamos pagar as empresas para deixarem as pessoas em casa, fique todo mundo em casa, ó, se você é bolsonarista, fique em casa, use máscara, tudo mais. Aquela Zambelli ia fazer o mesmo. Mas não, ele fez o oposto. Quem teve a ideia burra da estratégia boa foi o Bolsonaro, não foi ela. Eu acho que ela teria a mesma ideia burra, mas, no caso, foi o Bolsonaro, ela estava ali fazendo o que ele mandava, apesar dela esse lixo aí que ela estava fazendo o que ele mandava, ela não era chefona disso. Quem começou a plantar a própria derrota foi o Bolsonaro. Quando ele fez aquilo, ele começou a plantar a própria derrota, é isso. Falando politicamente, sem entrar no tema aí de que cometeram todos esses crimes. Politicamente falando, voto. Bolsonaro começou a plantar a derrota dele ali em 2020. Até então estava tudo nos conformes para ele, ele poderia acabar sendo reeleito. Ali ferrou para o Bolsonaro. Foi a Carla Zambelli quem resolveu falar, olha gente, não vamos aumentar o auxílio aqui em 2021, vamos dar só R$400. Não, foi o Bolsonaro. Foi o Bolsonaro quem não queria aumentar o auxílio de jeito nenhum, queria ver a população se ferrar cada vez mais. Não foi ela, foi o Bolsonaro. Foi a Carla Zambelli quem jogou granada na polícia? Foi? Não, foi o Roberto Jefferson. Então, o Bolsonaro e seus aliados cometeram diversos erros. Graças aos céus, por isso estamos aqui felizes que hoje o Lula é o presidente. E aí ele vai lá e joga toda a culpa na Carla Zambelli. E os bolsominions não querem saber, porque para eles não estão nem aí. Para eles eles acharam bonito jogar granada na Polícia Federal, assim como acharam bonito a Carla Zambelli correr atrás do rapaz. Mas quando o líder da quadrilha aponta uma pessoa como culpada, pronto. E ele fez isso exatamente por decisão estratégica para tentar minar a Carla Zambelli. Só que tem um problema. Ela está tendo um poder político sem as redes sociais dela muito grande, viu? Muito grande. Até falo, minha opinião aqui, Thiago, de todas esses que estão aí se perfilando para serem líderes da extrema-direita, ela é a melhor de todas, para nós. Sabe por quê? Porque ela é burra igual o Bolsonaro, ela é burra igual o Bolsonaro. Imagina o Eduardo Leite, que tem apoio de boa parte da grande mídia, do mercado financeiro, e ele é tão fascista quanto o Bolsonaro. Pô, é uma desgraça ganhar desse cara. Se ele se elege, é uma desgraça para tirar esse cara depois. Imagina o Mourão. O Mourão não é burro, não. O Mourão é tudo, menos burro. A Carla Zambelli, pelo menos, é burro igual o Bolsonaro. Aí, então, sai um burro, entra um burro. Que a nossa sorte é que o Bolsonaro é muito burro. Então, a Carla tem um problema aí. Agora começou a briga contra o Bolsonaro. Ela tem um poder muito forte agora nas redes sociais, sem ter as redes dela. Poder de rede social indiretamente, porque ela ainda tem ex-assessores e tudo mais, com grupos de Telegram, de WhatsApp, em que ela consegue passar parte da narrativa dela. O Bolsonaro sofreu um baque no gabinete do ódio. Agora a do Bolsonaro é fazer oposição ao Lula, então você vê que o bolsonarismo está todo preocupado em criticar o Lula com fake news, não mais em exaltar o Bolsonaro, lembre-se disso. Quando eles criticam o Lula contra fake news, qual é o contra-ataque que a esquerda usa? É criticar o Bolsonaro. Quando eu critico o Bolsonaro, eu não estou criticando a Carla, estou criticando o Bolsonaro. A Carla não era presidente. Então ela tem uma vantagem muito grande contra o Bolsonaro nessa. Tem a pior, o Bolsonaro tá para ser preso. O único problema para Carla é o seguinte, ela também tá para ser presa, porque ela também é uma criminosa. Então, eu vou falar, no final vai acabar os dois fechadinhos assim. Não vou falar juntinhos, porque a Carla vai para Colmeia, lá que é a prisão feminina, e o Bolsonaro para Papuda, ou para Bangu 8. Mas senão eu ia falar, iam ficar fechados juntinhos, Bolsonaro e Carla Zambelli. Eu até queria ter uma câmera, fazer um Big Brother prisão, Bolsonaro e Carla Zambelli, iam se matar lá dentro. Eu acho que se eles brigassem, a Carla ia ganhar a briga, viu? É isso que tá acontecendo, mega guerra, e eu vou falar, prepara que o racha na extrema-direita vai ficar cada vez maior nas próximas semanas. Eu gosto que eles estão se rachando, por quê? Porque quando eles se unem contra a esquerda, aí eles têm uma força muito grande. Quando eles começam a se rachar por conta disso, aí a coisa fica bem mais difícil para eles. Ó, peço aí sua inscrição no canal. Falou!